Ok, amigos, neste vídeo nós discutiremos a quarta lista de exercícios, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo para discutir a lista 3 de exercícios. Aqui nós vamos comentar um pouco sobre a quarta lista. E talvez não dê para comentar tudo neste vídeo, então talvez a gente faça ainda mais um vídeo comentando algumas questões da quarta lista, tá? Então vamos lá. Bem, pessoal, a primeira questão da lista, ela diz basicamente o seguinte, ó, determinar a equação vetorial da reta que passa por esses dois pontos, tá? Por esse ponto A e esse ponto B. Bem, pessoal, para que a gente possa resolver isso, a gente precisa recordar alguma coisa. Olha, observe que a equação vetorial da reta que passa por um ponto A e tem a direção de um vetor V, de acordo com o nosso estudo feito lá nas nossas aulas atrás, ela é dada da seguinte forma: P igual a A mais TV, tá? Ou seja, onde esse P, ele é exatamente o pontos que compõem a reta, tá? Ou seja, os P são pontos dessa forma: X, Y, Z, e esse T é um parâmetro. Mais precisamente, é um número real, onde para cada T você vai ter um ponto na reta, tá? Ou seja, pessoal, usando essa fórmula, você percebe que você precisa de um ponto, né, que a reta passa, poderia escolher qualquer um desses aqui, e você precisa de um vetor. Ora, sendo dados exatamente dois pontos, então esses dois pontos pertencem à reta, né, então você teria uma reta aqui. Então, basicamente, esses dois pontos determinam o vetor, que é um vetor diretor da reta, certo? Então, a gente pode usar essa ideia, certo? Assim, ó, no caso assim, ó, basta tomar o vetor V como se fosse o vetor formado pelos pontos AB, determinado pelos pontos AB. Ou seja, o vetor AB é exatamente B menos A. Lembrando que o B é exatamente esse vetor e o A é esse, fazendo a diferença, a gente obtém esse outro aqui. Ou seja, eu estou fazendo componente a componente, né? 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos 3 dá 1 mais 3, que dá 2, tá? Então é isso que a gente está fazendo. Assim, usando essa relação aqui acima, então a nossa equação da reta, a equação vetorial da reta que a gente está procurando, ela tem essa cara, né? Ela é P igual a A, ou seja, eu estou tomando a reta que passa por A, e tem a direção do vetor V, que é esse vetor V que eu estou dando aqui. Lembrando que o vetor V é exatamente o vetor determinado por AB, então é essa expressão. Substituindo os valores, y, como escrevendo ela em coordenadas, né, o que a gente tem? P é x, y, z igual a, que é esse ponto, 2 menos 3, 4, mais t vezes o vetor V, que foi o que a gente encontrou bem aqui. Então, pessoal, essa equação aqui é a equação vetorial da reta em coordenadas. Essa daqui também, tá? Que aqui está em coordenadas. E note que, pessoal, na questão ainda se pede para responder, na primeira questão, se os pontos, dois pontos, um ponto C e um ponto D, eles pertencem a essa reta aqui. Não, pessoal, para o ponto C, que é o que ele dá lá, ó, eu quero verificar se esse ponto pertence a essa reta, certo? Então, o que eu faço? Eu pego e substituo ele aqui no lugar do P. No lugar do P, eu coloco C. Então, ó, eu tenho isso. Simplesmente substituindo. Ou seja, para que essa igualdade seja verdadeira, eu preciso encontrar um valor real tal que ela seja verdade. E esse valor real ele é único, tá? Para um único T real, corresponde um ponto na reta. Para cada ponto na reta, tem que ter um único correspondente T. Tá? Perfeito, pessoal. Fazendo aqui a soma desses vetores, inicialmente eu distribuí aqui, né? Fica menos t, 2t, menos 2t. Aí depois você soma 2 menos t, menos 3 mais 2t, tá? E aí você usa igualdade de vetores e iguala componente a componente. Então você teria a primeira componente desse vetor soma aqui, que dá 2 menos 2t, igualada à primeira componente desse, tá? Que é 5 sobre 2. Fazendo as contas, pessoal, teria novamente menos 3 mais 2t igualado à segunda componente. Nós teríamos essas três equações. E você observa que qualquer uma delas resulta que o t é igual a 1 sobre 2. Tá?
Por exemplo, ó, use essa daqui. Se você passa o 3 para cá, o menos 3 vem mais 3, né? Então, você tem que... acho que eu até coloquei. Mais 3, então ficaria menos 1 aqui. E aí você passa dividindo, você tem que ter menos 1 sobre 2. Deixa eu só ver aqui se está realmente certo. Ah, desculpa, eu coloquei errado aqui, tá? É menos 1 sobre 2 aqui. Tá? Ó, passo 3 para cá. Deixa eu fazer aqui. Fica menos 4 mais 3 igual a 2t. Aqui daria menos 1. E aí eu passo 2 dividindo. Então, fica menos 1 sobre 2 igual a t. Tá? Então, o t é menos 1 sobre 2. Faltou aqui, tá? Isso significa que, pessoal, e observe que isso aqui ocorre em qualquer uma dessas equações que você faça, tá? Ó, se você faz aqui, passo 4 para cá, fica 5 menos 4, 1, passo menos 2 dividindo, t igual a menos 1 sobre 2. A mesma coisa vai ocorrer aqui, tá? Então, como o t, existe um t igual a menos 1 sobre 2, tal que o ponto C ele pode ser escrito dessa forma, ó. A menos, né? Aqui é menos, porque é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 vezes o vetor AB, que é esse vetor aqui. Então, ele está satisfazendo a equação. Isso significa que o C pertence ao ponto. Certo? O C que pertence à reta, no caso. Pertence à reta, no caso, essa reta aqui. Poderia colocar um Rzinho aqui na frente, tá? Então, esse C pertence ao ponto porque ele satisfaz a equação. O contrário, a mesma coisa, a gente não pode ocorrer, ó, por outro lado, para esse ponto D aqui, a gente teria a mesma... Eu estou fazendo o mesmo pensamento aqui, tá? Por esse lado aqui não muda nada, só vai mudar aqui que eu estou trocando, em vez de C, eu estou colocando o ponto D, tá? Olha, por aqui, pessoal, o que você observa aqui? Ó? Se você passa 3 para cá, na verdade eu vou passar o T para cá e 1 para cá. O T vem positivo e o menos 1 vem positivo também. Então vai ficar T igual a 3. Por aqui você tira que T é 3, tá? Se você olha essa outra aqui, ó, por exemplo, você passa o 4 para cá, fica 4 menos 4 igual a menos 2t, tá? Ou seja, isso aqui dá 0, passa menos 2 dividindo, continua dando 0. Então, por aqui você tira que o t é 0. Então, ó, você encontrou exatamente dois valores de t, tá? Para esse ponto D. Isso significa que o ponto C não satisfaz aquela equação da reta. Não existe um correspondente tal que o ponto C pertence à reta, tá? Então, o D não pertence à reta. Isso a gente pede para verificar lá. A segunda questão, pessoal, ele quer que a gente escreva as equações paramétricas da reta, que passa por o ponto A e é paralela a essa outra reta, tá? Que está dada na forma vetorial, tá? Bem, pessoal, lembre-se que a equação paramétrica da reta, tá? A equação paramétrica da reta, que passa por um ponto A e tem a direção de um determinado vetor V, é dada por, tá? É dada da seguinte forma: x igual a x0 mais ta, y igual a y0 mais tb, z igual a z0 mais tc. Mas quem é x0, y0, z0, ABC? Olha, ABC é exatamente os componentes do vetor diretor, tá? O vetor V, tá aqui, ó. É esses caras bem aqui, tá? E quem é x0, y0, z0? É exatamente os componentes do nosso ponto, tá? O nosso ponto que a reta passa. Ok? E ter um parâmetro real, qualquer. Então, essas aqui, pessoal, são as equações paramétricas da reta, tá? E aí, pessoal, eu quero que vocês recordem acima, tá? Olha, por essa própria equação que eu estava escrevendo no caso anterior, como é que é dada a equação vetorial da reta? Tá aqui o ponto A e aqui o vetor, tá? O vetor diretor. Essa que é a reta que passa por aí e tem a direção do vetor V. Então, se você analisa aqui na segunda questão exatamente, ó, se você olha essa reta aqui, aqui está o ponto A, ó, tá? Essa reta passa por esse ponto A e tem a direção desse vetor, tá? Aqui está o nosso vetor V. Como eu quero escrever as equações paramétricas da reta que passa por esse ponto, só que é paralela a essa outra,
reta. Se ela é paralela a essa outra reta, por exemplo, se eu quero escrever a equação dessa reta, só que eu quero que ela passe por um determinado ponto A, tá aqui, esse ponto A lá, e eu quero que essa reta seja paralela a uma outra reta, tá? Que é essa reta aqui. Então, essa reta aqui, ela tem um vetor-diretor, tá aqui, ó. É esse vetor aqui, V, tá? É esse vetor bem aqui. Se essa reta aqui, essa outra que eu quero escrever, eu quero que ela passe por aí, seja paralela a essa, ela precisa ter a mesma direção dessa reta. Ou seja, precisa ter como vetor diretor o próprio vetor V, que é esse daqui, certo? Logo, a gente já tem determinado tudo que a gente vai precisar. O que é que a gente vai precisar, pessoal? Para escrever as equações paramétricas? O ponto, ou seja, as componentes do ponto A. Tá aqui as componentes do ponto A, x0, y0, z0, tá? E eu preciso ter as componentes do meu vetor diretor dessa reta. Só que o vetor diretor desta reta é exatamente o vetor diretor desta. Tá aqui, ó. É o ponto V igual a 0, 0, 1. Tá? Assim, pessoal, por essa explicação, na equação acima, observe que o vetor diretor é exatamente 001, que é o mesmo vetor diretor dessa outra reta. Isso vem pelo fato da reta procurada, essa, que eu estou determinando por essa, tá? Ser paralela à reta R, que é essa reta aqui, tá? Ou seja, S tem a direção do vetor diretor de R, tá? Perfeito. Logo, pessoal, se eu for usar essas equações aqui, ó, só vou substituir. Quem é x0? É 1. Então, a minha equação é x igual a 1 mais TA. Só que você olhar aqui o A, tá aqui, ó, A, B, C. O A é 0, então simplesmente fica 1 mais T0, que dá simplesmente 1, tá? E a segunda, y igual a y0, tá aqui o y0, ó, que é 2. 2 mais T vezes o B, só que o B também é 0, então fica simplesmente 2. E a última fica Z0, tá aqui, ó, Z0 é 3, mais T vezes C, só que o C é 1, então fica T vezes 1 dá o próprio T. Então essas aqui, pessoal, são as equações paramétricas da reta, tá? Bem aqui. Perfeito. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que pede na terceira questão. Aí a gente logo comenta. Bem, pessoal, observe que nessa terceira questão, eu quero determinar o ponto da reta R que tem a abscissa 4. Pessoal, o que é a abscissa 4? A abscissa é exatamente o valor de x. Então, o que você vai fazer? Ó? Se eu quero que o x seja 4, então, ó, aqui nessa primeira equação aqui, ó, você coloca no lugar do x 4. E aí você vai determinar o quê? O valor de t. Em particular, você teria que eu acho que o t seria menos 2. Se o t é menos 2, você substitui o t aqui e descobre o valor de y. E substitui o t aqui e descobre o valor de z, tá? E aí pronto. Tá resolvida a questão. Certo? Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. A quarta questão, o que se pede? Olha, eu tenho um ponto, eu quero determinar quem é esse ponto, tá? Eu quero determinar qual é esse ponto NN, tal que R, a reta R é a reta que passa por A e B, tá? Olha, eu quero determinar esse ponto aqui. Eu quero que esse ponto pertença a R, tá? Só ver melhor aqui, que eu acho que eu resumi demais aqui. Olha, tá aqui, ó. O ponto P-N1N pertence à reta que passa por esses dois pontos. Eu quero determinar quem é esse ponto, tá? Vamos determinar quem é esse ponto. Perfeito. Vamos lá. Eu quero determinar esse ponto. Só que eu sei que esse ponto pertence à reta R que passa por esses dois pontos. Aí é aquela mesma ideia, pessoal. Se eu quero inicialmente, eu preciso determinar completamente quem é essa reta. Ou seja, eu vou escrever ela na forma vetorial da reta. Eu já sei que ela passa pela reta. Eu já sei que ele passa por esses dois pontos, então, em particular, pelo mesmo pensamento que eu fiz na primeira questão, eu posso tomar o vetor diretor dessa reta como se fosse o vetor determinado pelos pontos AB,
tá? Ou seja, que é B menos A. Aí você faz aqui a diferença, ó. 4 menos 3, 1. Menos 3, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 4, menos 5. Tá? Então, tá aqui o vetor diretor. E aí eu posso tomar o ponto P, por exemplo, aqui, ó. O ponto que a reta passa, por exemplo, o A. Então, essa reta aqui, R vai ser P igual a 3 menos 1, 4, ou seja, a reta que passa por esse ponto A, e tem a direção desse vetor aqui, ou seja, mais T vezes menos 2 menos 5. Tá? Perfeito. Então, essa aqui é a equação vetorial da reta. Como o ponto P pertence à reta, então ele deve satisfazer essa equação. Ou seja, no lugar do ponto P, desse P aqui, eu coloco exatamente aquele ponto que eu estou procurando, que é N igual a N igual a 1N, tá? Note que eu não estou resolvendo completamente essa questão, tá? Só estou dando a dica. No fundo está resolvida, né? Então, como o ponto P pertence à reta, então ele deve satisfazer essa equação aqui em cima. Ou seja, no lugar do P eu coloquei exatamente esse ponto aqui. E aí eu faço a soma aqui, ó. Estou fazendo mais direto. 3 mais T, né? Menos 1, aí multiplica aqui, menos 2T. Então, menos 1, menos 2T aqui. 4 menos 5T, tá? Por igualdade de vetores, essa primeira componente igual a essa, a segunda é igual a segunda, a terceira é igual a terceira, tá? E aí, quando você for fazer essa igualdade, pessoal, você vai chegar exatamente na conclusão que você quer, tá? Então, eu estou dando a dica. O que você vai fazer agora? Você vai igualar. Aí você vai ter um sisteminha, né? Ó, M igual a 3 mais T. Você observa para você descobrir o valor de M, basta você descobrir o valor de T, mas você descobre o valor de T pela segunda aqui, ó. Tem que 1 é igual a menos 1 menos 2T. Resolve essa equação, você vai descobrir o valor de T, ou seja, isola o T. Descobrindo o valor de T, você substitui aqui, encontra o valor de M. E a mesma coisa você vai fazer para cá, ó. Usa o valor de T e substitui o valor de N. Determinando quem é N e N, você determina exatamente quem é o ponto P 1N. Basta substituir no lugar do N e N os valores que você encontrar, tá? Então é isso que você precisa fazer para terminar esse cálculo aqui. Tá, pessoal. Deixa eu só ver o que ainda tem aí antes dessa sétima questão. Tá? Olha, pessoal. A quinta questão, o que acontece? Deixa eu só ver aqui. Eita. A quinta questão, pessoal, a reta R passa pelo ponto A e é paralela a essa outra reta. Ah, tá. Se esse ponto pertence aqui está errado, no lugar desse R grande você coloca R pequeno, que é a reta, tá? Se esse ponto pertence a R, eu quero determinar que é NN. É o mesmo pensamento, basicamente, dessa quarta questão, tá bom, pessoal? Para você resolver essa quinta questão, é basicamente a mesma coisa que eu fiz aí. Só que aí está um pouquinho diferente, né? Porque em vez de você encontrar, você pode, ou seja, para você calcular a equação da reta, no caso antes de determinar o ponto NN, ou seja, basta você tomar a reta que passa por A e tem a própria direção do vetor diretor da reta S, porque já que elas são paralelas, e o vetor diretor é exatamente esse ponto que aparece, o vetor diretor dessa reta é exatamente esses caras bem aqui, ó. O vetor V está bem aqui, ó. Lembra lá? A, B, C. Tá aqui, ó. O vetor diretor é 3, menos 4, menos 1. Tá? Então, basta você fazer esse cálculo aí, você determina a reta, depois você procede exatamente do jeito que eu prossegui na questão anterior, na 4. Tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal. A sétima questão, ele pede para me obter as equações reduzidas na variável x da reta, tá? Aí, novamente, tá o quê? As equações reduzidas da reta que passa por esse ponto A
e tem a direção desse vetor V, tá? Tá, pessoal, observe o seguinte, que as equações reduzidas, quando a gente estudou lá, basicamente, elas advêm das equações simétricas. Então, seria necessário, inicialmente, você escrever as equações simétricas da reta, que passa por esse ponto A e que tem a direção desse vetor V. Então, ó, inicialmente, observe que, dado um ponto que tem esses componentes e um ponto V, tá? E um vetor V, ou seja, no fundo desse vetor V é o vetor diretor da reta, as equações simétricas, tá? A equação aqui, essa equação aqui, é conhecida como equação simétrica da reta, ou seja, a equação simétrica ela tem essa cara, tem um ponto A e um vetor V, ou seja, a equação simétrica da reta que passa por aí tem a direção do vetor V, ela é dada dessa forma, x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B, z menos z0 sobre C. Observe que as componentes do vetor V estão aqui embaixo e os componentes do ponto estão bem aqui, ó, x0, y0, z0, tá? Perfeito. Então, usando o caso acima, ó, eu tenho como escrever diretamente, usando essa relação aqui, quem é a equação simétrica da reta. No lugar, ó, aqui está o A, B e C, tá? Só substituir aqui embaixo. E aqui está x0, y0, z0, certo? Perfeito. Então, ó, no caso acima, a gente tem essa equação simétrica, ó, x menos 4 sobre 2, y menos 0 sobre 4, z mais 3 sobre 5, tá? Essa é a equação simétrica da reta que passa por esse vetor A e tem a direção desse outro vetor aqui, tá? Do vetor V, que é o que a gente está pedindo aqui na questão A. Perfeito? Desta, obtemos exatamente o seguinte, pessoal. Aí, como é que você encontra as equações reduzidas da reta? Você iguala duas a duas. Por exemplo, se eu quero na variável x, então, claro que a x tem que estar na igualdade sempre, certo? Então, eu igualo primeiro essas duas e depois eu igualo essas duas. Aí, eu isolo y em função de x e isolo z em função de x, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Igualando essas duas primeiras aqui, eu tenho que x menos 4 sobre 2 é igual a y sobre 4. Usa meio pelos extremos, né? Ou seja, esse multiplica esse e esse multiplica esse. Então, dá 2y é igual a 4 vezes x menos 4. Usa a distributiva, certo? Inicialmente, na verdade, eu passei o 2 dividindo aqui, tá? Ou seja, o y está multiplicando, passo dividindo. Então, fica 4 sobre 2, tá? 4 dividido para 2 dá 2. E aí, agora sim, eu uso a distributiva, tá? Ó, fica 2x menos 8. Então, tá aqui o y. Essa é a equação reduzida da reta para y, né? Ou seja, eu isolei o y em função de x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa e tentar isolar o z em função de x. Aí, eu igualo, já como falei, essa com essa, tá? Então, ó, x menos 4 sobre 2 é igual a z mais 3 sobre 5. Meio pelos extremos, certo? Ou seja, 2 vezes z mais 3 é igual a 5 vezes x menos 4, tá? Usa a distributiva, ó. 2z mais 6 é igual a 5x menos 20, tá? 5 vezes 4. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar só o z para cá, passo o 6 para o outro lado. Vai ficar, ó, 5x menos 20, tá? Mais 6 vezes menos 6. Aí, vai ficar menos 26, tá? Perfeito, agora eu pego o 2, que está multiplicando aqui, e passo dividindo. Então, eu passaria dividindo tudo isso aqui, aí eu só desmembrei. 5 sobre 2x, menos 26 sobre 3. Sobre 2, tá? Então, aí o z é igual a 5 sobre 2x, menos 13. 26 sobre 2 é 13. Portanto, pessoal, as equações reduzidas da reta são exatamente essas duas equações aqui, tá? Ou seja, o y em função de x e o z em função de x. Perfeito? Perfeito, pessoal. Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu vou deixar uma dica para a nossa oitava questão, tá? Vou deixar uma dica para a nossa oitava questão. O que a nossa oitava questão nos diz, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Observe que essa questão 7 aí que eu comentei, eu fiz o item A, tá? Mas ainda tem aí para se fazer o item B, tá? E C, mas o pensamento é análogo, tá? Ó, no item B, a única diferença que vai ter é que, por exemplo, você pode pegar a reta que passa por A, e aí no lugar do V você coloca V como se fosse o vetor determinado pelos pontos AB,
tá? E aí faz a mesma coisa que eu fiz anteriormente, escreve a equação simétrica e depois você iguala 2 a 2 e isola, tá? Perfeito. E a mesma coisa no item C, tá? A questão 8, pessoal, ela fala o seguinte, ó, encontrar as equações paramétricas da reta que passa por esse vetor A e é simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2 nos casos, tá? Olha, pessoal, observe bem. Quero encontrar uma reta, as equações paramétricas de uma reta que passa por A e é simultaneamente ortogonal a essa reta V1, R1 e R2. Então, pessoal, qual seria o pensamento? Está aqui o ponto A, ele dá, e está aqui as duas retas, tá? Qual seria o pensamento aí para você fazer essa questão? Olha, o ponto A eu já tenho. Eu sei que as equações paramétricas da reta elas são dadas dessa forma. X igual a x0 mais AT, y. Eu sei que as equações... Só mostrar para vocês. Eu sei que as equações paramétricas da reta é dada dessa forma. X igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais bt, z igual a z0 mais ct. Onde ABC é a componente do vetor, diretor da reta, e x0 e y0 elas são as componentes do ponto dado, que eu quero que ela passe. Na questão, no exercício em questão, eu já tenho quem é x0 e y0 é 0, porque ele me dá o ponto que eu quero que a reta passe. Eu só precisaria determinar quem é esse vetor. E aí eu diria para você o seguinte, ó, esse vetor aqui, V, já que eu quero que essa reta seja simultaneamente ortogonal, exatamente tanto a R1 como a R2, então essa reta precisa ser simultaneamente ortogonal tanto aos vetores diretores de R1 como os vetores diretores de R2, certo? Perfeito. Então o V, a gente já viu lá nas aulas passadas um exemplo de um vetor que é simultaneamente ortogonal tanto a V1 quanto a V2 é exatamente o produto vetorial entre esses dois vetores. Ó. Então, o vetor V que você vai tomar aqui é o vetor que você vai obter fazendo o produto vetorial entre V1 e V2. Onde quem é V1 e V2? É exatamente os vetores diretores da reta R1 e da reta R2, respectivamente. E ele te dá quem é a reta R1 e a reta R2. Então, o que você vai ter que fazer? Encontrar quem é o vetor diretor de R1 e de R2. Encontrando o vetor diretor de R1 e de R2, você calcula o produto vetorial entre esses dois vetores e isso você vai obter como resultado um vetor. Esse vetor vai ser o vetor que você vai usar para escrever a sua equação paramétrica, certo? Da reta que você está procurando, tá? Bem, pessoal, então o nosso vídeo de hoje, ele vai parar por aqui, tá? Ele vai parar por aqui e ainda falta, né, alguns exercícios dessa lista aí para ser discutido. E aí eu posso pensar em discutir num vídeo, tá? Posterior, tá? Vocês podem ver que ainda tem outras questões aqui já falando de planos, enfim, outras coisas. Aí eu posso pensar em discutir com vocês em um vídeo posterior. E aí a gente comenta mais alguns exercícios, tá bom? Bons estudos aí, tenta resolver as questões.